Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou iniciar o meu quadro chamado Tô Arretada. Eu tô arretada mesmo e eu sou de Recife, me respeite. Eu falo assim porque eu vejo que a gente não enxerga muitas vezes como está estruturado as formas de tratamento com pessoas pretas, com pessoas LGBT, com pessoas gordas ou magras, com fenótipos diferentes, com corpos diferentes, com culturas diferentes. Então, o meu quadro de hoje, Tô Arretada, eu vou falar uma história e nessa história vocês vão achar sozinho onde está a forma de tratamento errada, o racismo estruturado. E a primeira história que eu vou contar é uma história pessoal, é uma história própria. O racismo, ele atrapalhou, nessa vez, o meu trabalho e meus sentimentos, diretamente, porque o meu avô, que ele foi o meu pai e meu avô, que me criou a vida toda, depois que meu pai morreu também em uma injustiça, inclusive isso aí é uma história para outro Tô Arretada, que eu vou contar, mas hoje eu vou contar a história do meu avô e da morte dele, na verdade, porque quando ele morreu, quando eu cheguei no hospital, ele estava sem roupa, ele estava enrolado em qualquer trapo velho e estava numa sala assim, tipo num fundo do hospital, que a gente quando chegou ele estava lá em outros andares e quando ele morreu, botaram ele no último degrau lá, numa sala qualquer, nu, assim, vestido enrolado em qualquer toalha, em qualquer pano qualquer. E beleza, a gente foi fazer o enterro, foi fazer tudo. Quando minha mãe foi lá para buscar o corpo no hospital, que até eu vou botar o nome aqui do hospital, Hospital de Ávila. Quando ela foi buscar o corpo com o rapaz do necrotério, no carro do necrotério só vai 2 pessoas, porque o corpo vai atrás. Então minha mãe foi com o rapaz. E a gente ficou lá no cemitério esperando. Esperando. De repente, ela chegou lá para pegar o corpo. Não, chegaram para ela e disseram assim que não tinha nenhum maqueiro para ajudar. Então ela mesmo, uma mulher de 61 anos, na época ela era mais nova, né? Tinha não sei se ela tinha uns 50 e pouco, quase 60. Ela teve que colocar o próprio pai para dentro do caixão junto com o rapaz do necrotério, porque não disponibilizaram um maqueiro para ela. E aquela cena ficou na minha mente, eu sofri pela minha mãe, porque eu acho que um filho não deve botar o próprio pai no caixão, eu acho que é muito desumano isso. E nesse sofrimento, era o meu caminho do trabalho. Eu trabalhava no Vasco da Gama, em Casa Amarela, em um posto de saúde. E eu pedi para trocar de posto porque eu não conseguia. Toda vez eu passava pelo mesmo local que fizeram esse descaso. Agora diga aí, meu avô era analfabeto, era jardineiro. Ele também foi várias coisas, mas ele foi tratado como escravo a vida toda e depois ainda na morte foi tratado também como escravo. Escravização é isso, é o descaso para pessoas pretas. Porque tenho certeza que se fosse uma mulher branca e o pai branco dela, não teria sido a mesma coisa. E olha que o hospital era pago, viu? Não era de graça, não. Era um hospital, pode ver, que o de Ávila é um hospital pago. Que ele era da prefeitura, meu avô era concursado. Mas a questão é essa, né? O descaso faz isso com a gente. E na hora a gente não pensa em falar com ninguém, não pensa em pedir nada, a gente não pensa em reclamar dos seus direitos. Primeiramente, a gente não sabe falar, que a gente não, às vezes não é instruído nesse conhecimento, porque eu não tenho a mesma cabeça que eu tinha naquela época. Hoje eu sei até me defender, mas antigamente eu não sabia. Então é um abandono que as pessoas periféricas têm, que bate na carne e dói, sabe? Então é esse meu primeiro quadro, Tô Arretada. Espero que vocês gostem e é isso, a verdade nos libertará.